Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Salmeron aqui, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que com certeza vai gerar muito interesse de vocês, tá bom? Vamos falar sobre avaliação e seleção de candidatos no mercado de trabalho. Quero dar algumas dicas para que vocês entendam o processo de recrutamento e seleção e avaliação também que as empresas utilizam para o recrutamento e seleção. Bom, antes eu quero te pedir, gente, tá? Caso você curta e goste do canal, dá uma visitinha lá no Instagram, dá uma olhada no TikTok, dá uma olhada também, gente, no LinkedIn, que é importante você começar a trabalhar a sua rede de contatos, a sua network pelo LinkedIn. Visita meu LinkedIn lá também e dá uma conferida lá também no nosso canal do YouTube, tá bom? O que eu vou falar hoje é sobre avaliação e seleção de candidatos. É importante que você, como candidato, entenda como funciona esse processo. A avaliação e seleção de candidatos é uma etapa crucial do processo de recrutamento e seleção, pois tem o objetivo de identificar os profissionais mais habilidosos e com habilidades adequadas para ocuparem as vagas disponíveis na empresa. Nessa etapa são utilizadas diversas técnicas e ferramentas para avaliar de forma objetiva as competências, conhecimentos e habilidades dos candidatos, a fim de selecionar aqueles que apresentam maior aderência ao perfil desejado. Isso tem muito a ver com o fit cultural também, tá bom, gente? Que é uma coisa que está muito em moda hoje, em voga hoje, é importante, as empresas estão utilizando, mas isso é um assunto para um próximo vídeo, né? Bom, etapas da avaliação de candidatos. Primeira coisa, triagem curricular, né? Ou seja, você entregando seu currículo da forma antiga, lá física, ou de repente online, como é feito na maioria das empresas hoje, né? A triagem curricular é a primeira etapa da avaliação e seleção de candidatos. Nessa fase, os currículos recebidos são analisados para verificar se os candidatos possuem os requisitos mínimos exigidos para a vaga. Essa triagem é feita de forma rápida e objetiva, com o objetivo de filtrar os candidatos que não atendem aos critérios estabelecidos. Isso vai muito também, gente, daquele currículo que a pessoa acha que vai colocar 10 páginas de currículo e o recrutador vai ler. Não vai ler, ele vai... Os primeiros 5 segundos do seu currículo é ali que você vai captar a atenção do recrutador. Lembre-se, você é um produto que está na prateleira e quem vai comprar o produto tem que querer pegar aquele produto. Você, com um currículo, você é um produto no meio de uma prateleira. Quem o recrutador vai escolher? Por isso que é importante que você tenha muita atenção no desenvolvimento também do seu currículo para apresentação, seja físico ou seja online. Testes e provas, né? Os testes e provas, eles são amplamente utilizados como forma de avaliação para os candidatos. Podem ser aplicados testes psicológicos, testes de conhecimentos específicos, testes de habilidades comportamentais, entre outros. Essas avaliações têm como objetivo verificar se os candidatos possuem as competências necessárias para desempenhar as funções previstas na vaga. Gente, muita atenção com isso, tá? Porque isso começa a mostrar um pouco o perfil do candidato, tá bom? Se é aquele cara, de repente, que gosta de botar fogo no parquinho, vamos começar a olhar e a vislumbrar o seu perfil e a sua forma, tá bom? De agir e até de pensar, tá bom? Outro campo importante que é legal, dinâmicas de grupo, tá bom, gente? Isso é muito importante porque muitos processos seletivos acabam para muitos candidatos na dinâmica de grupo. As dinâmicas de grupo são uma forma eficaz de avaliar as habilidades e comportamentos dos candidatos em situações reais de trabalho. Nessas atividades, os candidatos são colocados em situações que simulam desafios do dia a dia profissional, possibilitando observar como eles se comportam em equipe, suas capacidades de liderança, tomada de decisão e resolução de problemas. Só que nesse caso, gente, tá? Numa avaliação em grupo, numa dinâmica em grupo, você nunca vai ser o centro das atenções. Você não tem que ser nem mais e nem menos. Nesse ponto aqui, é uma das poucas vezes que eu vou alinhar dizendo que você tem que ser mediano. Você tem que aparecer sim com as suas opiniões concretas e bem colocadas, mas no tempo certo, na dosagem correta, como tem que ser. Você não é nunca mais e também nunca menos. Aqui, eles estão procurando um perfil linear e que seja equilibrado, tá bom? Entrevistas, gente, tá? As entrevistas são consideradas uma das técnicas mais utilizadas para avaliação e seleção de candidatos. Podem ser realizadas em entrevistas individuais ou em grupo, estruturadas ou não. Nesse momento, é importante, gente, que o entrevistador faça perguntas pertinentes e específicas, de forma a obter informações relevantes sobre as experiências, conhecimentos e comportamentos dos candidatos, tá bom? O que eu estou entregando aqui para vocês, gente, são os bastidores do processo. Por isso que é importante você saber a dosagem de como você vai se colocar e como você vai se portar nessa entrevista, seja individual ou seja em grupo, da dinâmica de grupo, tá bom?
Aqui vão os critérios de avaliação para vocês conhecerem um pouquinho também. Durante a avaliação dos candidatos, é importante estabelecer critérios claros e objetivos que sejam alinhados ao perfil desejado para a vaga. Já vão tentar mostrar como se estivesse colocando você dentro da vaga, para poder enxergar a forma que você tomaria uma decisão, como você lideraria e de que forma você faria isso para que não haja desavença no trabalho em equipe, tá? Dentre os critérios comuns de avaliação estão formação acadêmica, que é a preparação, a formação, experiência profissional anterior, competências técnicas, habilidades comportamentais, capacidade de adaptação, a resiliência aí é muito importante, capacidade de trabalhar em equipe também. Esses critérios devem ser definidos previamente utilizados com base para a seleção dos candidatos. Então você está sabendo como o recrutador pensa e como ele vai agir ou vai deliberar a continuidade de todo esse processo. Outra parte, gente, é a avaliação contínua, né? Porque não termina naquela fase. O que acontece? Vai existir um juntamento, né, de todo o processo do aluno, do candidato, para que ele seja, para saber se existe pertinência, se a linha de raciocínio ela é equilibrada e se realmente ela é constante, tá bom? A avaliação e seleção de candidatos é um processo contínuo em que os candidatos são avaliados em diferentes etapas e por diferentes profissionais envolvidos no processo. Dessa forma, é possível obter uma visão mais ampla e completa sobre o perfil de cada candidato e tomar as decisões mais bem fundamentadas e estruturadas. É importante eu registrar para vocês aqui que as avaliações realizadas para facilitar a comunicação e a tomada de decisões entre os envolvidos no processo seletivo são camadas importantes do processo decisório de um recrutamento e seleção. E aí, nas considerações finais em relação a tudo isso que eu falei, gente, é que a avaliação e seleção de candidatos é um processo complexo. Ele exige uma utilização de diferentes técnicas e ferramentas para garantir a escolha dos profissionais mais qualificados para a vaga. É fundamental estabelecer critérios objetivos e realizar uma avaliação contínua, visando identificar os candidatos que possuem as competências necessárias para desempenhar as funções com excelência. Ao realizar uma seleção criteriosa, o que acontece com o recrutador? A organização tem maiores chances de contratar profissionais engajados e com potencial para contribuir para o sucesso da empresa. Aí entra todos aqueles fatores que já conversamos em vídeos anteriores sobre produtividade, planejamento, o que eu quero para o meu futuro, né? O que eu tenho como meta. Então tudo isso, na verdade, a empresa quer, porque o que acontece? Uma empresa, gente, é uma somatória de CPFs que dão o CNPJ. Se os CPFs estiverem engajados, pensando da mesma forma, com a mesma cultura da empresa, missão, visão e valores, essa empresa tem muito mais chance de dar certo e decolar. E a empresa decolando, você decola junto também. Tá bom? Gente, essa era a mensagem de hoje. Um pouquinho só dos bastidores de um recrutamento e seleção. Espero que isso tenha agregado para você também em relação ao conhecimento, né? E se você gostou, dá um pulinho no Instagram, dá uma olhadinha no TikTok, olha o meu LinkedIn também lá para você criar conexões lá também e assiste o nosso canal no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.